Contato no agora é com o governador José Ivo Sartori. Governador, bom dia. Bom dia, Felipe Vieira. Governador, bom dia a todos os ouvintes. Qual a sua expectativa para a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito das dívidas públicas dos estados brasileiros? Já o Rio Grande do Sul é um dos estados que está acionando nesse momento a União. Olha, na verdade, acredito eu que todos nós, ao termos conseguido a liminar, já foi uma grande ação e uma grande vitória. Mas a gente sabe que todas essas condições, elas precisam de muito trabalho e dedicação, e quero dizer que tanto a Secretaria da Fazenda quanto a Procuradoria-Geral do Estado, seja comandado na Fazenda por Giovanni Felt, seja a Procuradoria-Geral do Estado pelo Dr. Eusébio Ruschel, fizeram um belo trabalho, e também a conexão que nós tivemos com o Estado de Santa Catarina, sempre mantivemos isso muito tranquilamente, trabalhamos juntos. O governador Colombo e eu estivemos ontem visitando 5, 6 ministros, já tínhamos feito isso também em outras ocasiões, e a gente sabe que tudo isso depende de uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Achamos importante a primeira medida, que foi aquela de mediação do ministro Facchini, e que hoje ele deve apresentar o relato. Acho que há um desejo entre todos de que haja uma boa decisão sobre tudo. Nós aguardamos com muita expectativa, e tudo aquilo que puder ser feito para nós é importante, porque o nosso papel aqui é de defesa dos interesses do nosso Estado e do Rio Grande do Sul. O senhor se reuniu com quantos ministros do Supremo Tribunal Federal, explicando para eles a questão do Rio Grande do Sul? Outros governadores se reuniram com outros, mas o senhor especificamente se reuniu com quantos ministros? Olha, nesta etapa aqui, em 7. E a partir dessa... Mas também já tinha percorrido a todos. Eu acho que só não falei pessoalmente com o presidente. O restante conversei com todos, e com alguns em 2 ou 3 oportunidades já. E aí o senhor entende que eles compreendem a situação do Rio Grande do Sul, dos outros estados, porque já há uma pressão muito grande por parte do governo federal, né, dizendo que o rombo será de 402 bilhões de reais nas contas do governo federal. É isso que nós precisamos desmistificar. O que ocorre não chega nem a 300 bilhões, em primeiro lugar. Essa conta ela tem que ser muito bem discutida. E ao longo dos próximos 22 anos, isto é a conta até 2038, que é quando termina o pagamento da dívida. Só para dar uma ideia, no ano que passou, o governo federal fez uma rolagem da sua própria dívida de 43 bilhões. O que custou de todas as dívidas dos estados, o que foi pago no ano de 2015, não chega a 25 bilhões. Então, é uma justificativa que nós precisamos desmistificar, no sentido de que ninguém vai querer nem criar problemas, dificuldades superiores e tal. Mas é um número que não é o real e não é o verdadeiro. Ele conta até 2028 num caso, mas os resíduos podem ir até 2038, e se for a proposta que está no Congresso Nacional, essa soma astronômica colocada publicamente e que chamou a atenção de todos os colunistas da imprensa do Brasil inteiro, que colocou os estados numa posição muito difícil, ela é a soma de todo esse tempo aí, que pode ir até 2038, e se for por aquilo que é o alongamento da dívida, pode ir até 2048. Esta é a soma até lá. O senhor conversou com o Michel Temer. A informação de ontem nos jornais é que Michel Temer estava conversando também por telefone com ministros do Supremo Tribunal Federal, preocupado com esta questão. Eu acho que todos estão preocupados, nós também dos estados, porque nós pagamos, quando foi pactuado em 1998, o estado acertou em 9 bilhões, teve um pequeno desconto, ficou em torno de 8 bilhões, já pagamos 25 bilhões e devemos ainda 52 bilhões. Então essa é a realidade também do Estado do Rio Grande do Sul. O processo federativo é que precisa ser modificado, que não haja tanta centralização,
que haja melhores condições para os estados e para os municípios, e vejo que os municípios ainda têm mais dificuldades ainda, porque eles, na verdade, são aqueles que estão mais próximos da comunidade, é lá que se sente. Por isso que eu sempre digo, a questão da luta não é apenas uma luta econômico-financeira, mas é do cumprimento da lei, daquilo que foi aprovado na Lei 148 e na Lei 151, e que diz que os estados deveriam ter os descontos que são necessários. Infelizmente foi editado um decreto que não cumpria a legislação que está em vigor, e a ação que nós temos no Supremo Federal é para defender aquilo que foi aprovado e que deveria ter entrado em vigor ainda em 2013 ou 2014. Há uma informação de que o ministro Luiz Fux pode pedir vistas do processo e travar a decisão hoje. Aí eu não posso trabalhar, Felipe Vieira, com suposições. Mas essa informação é corrente? Mas a especulação, a ideia, a interpretação não deve fazer parte de quem tem a responsabilidade como nós. Nós fizemos a ação, ganhamos uma liminar, acreditamos que foi importante, ela é de construção de um processo novo que deve existir no nosso país, e uma mudança que ajude o Estado a enfrentar essas dificuldades, porque o problema não é apenas econômico-financeiro, não. Se por um lado é a defesa da lei, também é uma questão social para poder atender as necessidades que tanto estados e municípios têm que atender nas suas comunidades. Mas só voltando a essa questão, se houver pedido de vistas e travar o processo, vocês já têm uma posição? Isso significa que a liminar segue vigorando enquanto houver esse pedido de vistas e travar o processo? Por isso que é muito difícil você imaginar o que poderia acontecer. Nós primeiro temos que ver o acontecimento, vamos aguardar o resultado. Alguns governadores, entre eles o de Minas Gerais, o de Alagoas, Santa Catarina e eu, nós vamos nos reunir agora de meio-dia para fazer uma avaliação. Estivemos juntos no dia de ontem, o governador de Santa Catarina, Colombo, e eu, em diversas audiências, em diversos encontros. Inclusive encontrei também o ministro da Fazenda. Evidentemente ele tem as suas preocupações, nós temos as nossas, e eu tenho certeza que o bom senso, o equilíbrio, ele vai existir, e nós vamos fazer uma caminhada que não seja apenas de colocar números que não são verdadeiros. O senhor leu o artigo A Verdade Inconveniente do governador Paulo Artung, do Espírito Santo? Qual é a sua interpretação? O governador disse ele tem a posição dele, ele sempre teve desde o começo, quando nós começamos no Fórum dos Governadores, quando ele participou em algumas reuniões, ele sempre achava esta posição tão difícil. Mas foi isso que ajudou a também criar condições para que se apresentasse na Câmara dos Deputados uma proposta de renegociação de todas as dívidas, com o alongamento e tudo mais. Ele tem a opinião dele, porque, na verdade, ele tem as suas dificuldades, que não são as mesmas que os outros estados, mas também não dá para jogar de uma maneira como se fosse uma luta de estados ricos contra estados pobres. Acontece que o que estão mais em dificuldades são os estados que tiveram financiamentos e que tiveram, na verdade, os contratos feitos das suas dívidas, que é o Sul e o Sudeste e uma parte do Centro-Oeste. O restante sempre tiveram recurso, não tiveram muitos financiamentos ou empréstimos, e tiveram muito mais recursos a fundo perdido. Certo. Só para aqueles ouvintes que não acompanharam o programa nos 2 últimos dias, a gente comentou aqui rapidamente o artigo. Paulo Artung disse que nesse momento há um contrato em vigor, o contrato era claro lá no início, e que ele não vê motivos para essa renegociação das dívidas ou estancamento dos contratos, conforme os outros governadores e o governador do Rio Grande do Sul está pedindo. Governador, só para fechar, o senhor teme ações na Justiça do Rio Grande do Sul e na Justiça Federal em relação a uma vitória do governo do Rio Grande do Sul no processo da dívida, depois as pessoas pedindo fim de juros compostos nas dívidas da CE, nas dívidas de Banrisul, de outras estatais, né? Porque afinal de contas, se está pedindo lá em cima, pode pedir aqui embaixo. Mas eu tenho dúvidas de que isso aconteça. Eu acho que não existe, tanto é verdade
de que todas as situações não está se discutindo apenas juro composto ou juro simples. Isso que eu quero dizer, nós estamos querendo dizer que o que nós estamos solicitando e foi a liminar que nos foi concedida foi para o cumprimento da lei existente que dava desconto aos estados sobre os seus resíduos. Tanto é verdade que mesmo acontecendo isso, continuará mantendo-se os juros acumulados como vinham sendo feitos. Portanto, mesmo a proposta que está no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. O senhor não entende que possa haver uma incoerência do governo solicitar algo no Supremo Tribunal? Não há incoerência, até porque nós, quando atrasamos desde abril do ano passado, fomos contendo o pagamento das dívidas com o governo federal, sempre foi nos cobrado o juro composto. Não, e para os consumidores de serviços públicos no Rio Grande do Sul também, quer dizer. Mas não acredito que tenha isso. Tá. E o que representaria para o Rio Grande do Sul uma vitória hoje no Supremo, em relação a todas essas dificuldades? Salários, por exemplo, passariam a ser pagos em dia? Você sabe que o conjunto da parcela que nós pagamos para a União representa perto de 1/6 da folha de pagamento. Essa é a pequena diferença que tem. Eu tenho certeza que mesmo havendo isso, a continuidade da liminar que nos foi concedida, não resolve os problemas financeiros do Rio Grande do Sul, mas que dá, evidentemente, uma tranquilidade e um alívio, sim. E veja que o Estado é mais penalizado. Além daquilo que eu falei da dívida, ele é penalizado por ser um Estado exportador, ele perde por ano, só por força da não regulamentação da lei Candir, porque não pode cobrar sobre as exportações, o Estado perde da sua arrecadação 3,5 bilhões por ano. O senhor e o PMDB do Rio Grande do Sul, exceção de Eliseu Padilha e alguns outros, apoiaram Marina Silva nas eleições passadas para a presidência da República. Muda alguma... Não, nós apoiamos em primeiro lugar o Eduardo Campos. Sim, mas acabou depois... Foi a posição que eu tomei naquela ocasião, junto com todos os partidos que estavam junto conosco. Depois, pelo acontecimento, veio, evidentemente, a colocação de Marina Silva, e tanto é verdade que o Beto Albuquerque deixou de ser candidato ao Senado para ser candidato a vice naquela ocasião. Certo, mas vamos lá, acabou, ao fim e ao cabo, o apoio sendo para Marina Silva em função da morte de Eduardo Campos. A situação muda alguma coisa para o Rio Grande do Sul, Temer assumir a presidência da República? Olha, eu sou muito cauteloso nisso, já disse para alguns colegas do PMDB com quem eu tenho conversado, que é preciso muita humildade nessa hora, saber fazer uma construção que una todos. A população deseja, evidentemente, mudança, mas primeiro é preciso vencer todas as etapas legais. A primeira parte foi essa da Câmara dos Deputados com o acolhimento do impeachment, e agora depende do Senado e posteriormente todas as outras ações que precisam ser feitas. Então estamos muito longe ainda de ter uma caminhada que amanhã se resolva o outro dia. É preciso fazer um papel de um processo muito construtivo para resolver as necessidades que o país tem, que toda a sociedade enfrenta e que deseja que seja encarada por todos nós. Num eventual governo Temer, muda alguma coisa para o Rio Grande do Sul? Eu acredito que vai mudar deve mudar para o país, mas para isso tem que ter muita interação, muita integração e muita vontade de convergência. Eu conversava essa semana com Darcísio Peronde, alguns cotam ele para ministro da Saúde, e perguntava o seguinte: a bola do PMDB e a bola do Rio Grande do Sul não está muito cheia quando se diz que vários gaúchos estão cotados para o ministério? O senhor tem expectativa de Eliseu Padilha? Bem por isso, Felipe Vieira, eu sou muito cauteloso. Eu tenho muita serenidade ao tratar dessas questões, eu não avanço o sinal nunca. Alguns até consideram que eu sou muito cauteloso em demasia, mas eu tenho certeza e convicção de que assim sempre foi a minha postura ao longo de toda a minha vida, e eu espero ver que as coisas, primeiro, elas se façam concretamente e depois a gente possa avaliar o que foi feito, o que deixou de ser feito. A sua expectativa real é apenas Eliseu Padilha no Ministério, ou tem mais alguém do Rio Grande do Sul? Não, por enquanto, não, que eu saiba, não existe nada, porque não existe governo ainda. Certo. O senhor tem conversado com o Temer? Olha, conversei ainda na semana passada, por telefone rapidamente,
mas sem nada de concreto real. Ele sabe o que faz, sabe o que está fazendo, ele tem... O papel dele é cumprir nesse momento, porque é constitucional, é o vice-presidente da República e tem que cumprir o seu papel. Governador José Ivo Sartori, obrigado ao senhor. Obrigado, um abraço, bom dia a todos.